Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Se eu fosse um cachorrinho, eu estaria com o rabo entre as pernas e as orelhas abaixadinhas após ter simplesmente esquecido de gravar um podcast, um episódio na semana passada. Era pro episódio 50, 50º, sair na semana passada a esta que você está me ouvindo, mas eu falhei e eu acho que tá tudo certo. Hoje à noite terei terapia, inclusive parte da sessão será sobre isso, mas principalmente porque eu não me julguei tanto, assim. Eu já achava que eu ia me julgar muito mais. Foi tão orgânico, natural, foi realmente tão assim, sem querer me esquecer que eu me esqueci. Eu tinha marcado de gravar o episódio no sábado, eu ia viajar no domingo pela manhã. Sábado eu tava tão cansada, eu só queria descansar. Eu me priorizei e fui dormir e eu simplesmente esqueci. Ficou lá na minha agenda, não olhei pra ela. Na quarta-feira eu lembrei e eu estava onde? No Marrocos, onde eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu tava lá no Marrocos e eu pensei, nossa, amanhã eu tenho que programar o Mixed. Aí eu pensei, mas qual que é o episódio da semana? E aí automaticamente veio, eu não gravei episódio na semana. Eu real tinha esquecido. E como eu tava vivendo um sonho pra mim, que tava realidade, eu assim, cara, mas eu acho que tá tudo bem, sabe? Não foi como se nada na minha vida estivesse acontecendo, eu não estivesse no meio do Marrocos vivendo o grande sonho de conhecer o deserto do Saara e eu simplesmente tinha esquecido em um dia normal. Não. Então, sei lá. Eu fiz alguns stories avisando lá no @mixed.podcast, que é o Instagram do Mixed. Caso você ainda não acompanhe lá, porque é por lá que a gente conversa, é por lá que eu dou os avisos, é por lá que muita coisa acontece, os bastidores desse podcast, os episódios são construídos por lá, então fico muito feliz se você puder lá dar essa força. Queria muito terminar esse ano com 3.000 seguidores. Será que a gente consegue? Será? Não sei, depende de você que está me ouvindo. Então, por favor, vai lá seguir. E é isso, minha gente, é isso. Eu não tenho o que falar, a não ser pedir desculpas por ter falhado nesta semana 50, mas temos hoje aqui o episódio 50. Chegamos nesta marca de meio centésimo, tentando fazer matemática, né? Parecer bonito. E eu também queria deixar avisado já no começo desse episódio que este é o último episódio de 2023. Pois é o último episódio de 2023 porque o quê? Esse episódio vai ser no dia 14 de dezembro. Dia 21 já é aquela semana que ninguém mais faz nada, todo mundo já quer as férias, e aí na semana seguinte já é entre Natal e Ano Novo, estarei de férias. Então o meu toque não me deixa terminar o ano com 51 episódios. Eu acho que fechar com 50 e voltar com 51 no dia 4 de janeiro, que é aquela primeira semana do ano, vai ser ótimo, vai ser fresh, vai ser gostoso. Aí a gente conta mais 50 episódios no ano que vem e assim a gente vai. O que vocês acham? Não é o que vocês acham, eu já decidi. Mas eu acho que calhou muito bem, o universo de alguma forma me deixou esquecer, porque se tivesse acontecido o episódio 50 na semana passada, esse aqui seria o 51 e provavelmente eu faria o 52 e aí ia ficar um número meio quebradiço, né? Eu prefiro fechar com 50 do que com 52, vocês vão me desculpar. Então é isso mesmo, eu acho que o episódio 50 sobre o meu país 30 e a minha experiência de ter vivido Marrocos é ainda mais especial do que seria o episódio 50 se eu tivesse gravado naquele sábado à noite super cansada e sem carisma. Então é isso. Tá tudo certo, organizados meus pensamentos, todos os avisos passados. Eu espero que você esteja planejando as suas folgas, seus descansos, nem que eles sejam contados e na agenda, mas eles precisam existir. Então, faça isso por você, minha amiga, meu amigo. O 30º país veio aí, ele aconteceu. O resto daquela minha lista de 30 coisas antes dos 30, não vou nem comentar.
tá bom? Tem várias coisas que eu fiz muito legais, inclusive podemos fazer uma retrospectiva no próximo episódio, talvez. Posso trazer aquela lista e talvez um pouco de metas e tal. Vai ser legal falar sobre isso quando a gente tá naquela vibe do ano novo, assim, né? Até porque agora, não sei vocês, mas eu tô tipo, nossa, com preguiça de tudo, sabe? Assim, tudo que eu já tinha que fazer eu já fiz. Todo o carisma que eu precisava dar esse ano eu já dei. Todo momento que eu fui querida e simpática, eu já fui. Então agora, quanto eu puder fazer coisas que me agradam, somente dormir e descansar, ainda mais se tratando desse inverno berlinense, eu vou fazer. Então, daqui pra frente, até comecinho de janeiro, dia 2 ali, eu tô só existindo mesmo e aproveitando o meu descanso. E tá ótimo, eu não estou me culpando por isso. Acho que você também, se você puder, deveria fazer o mesmo. E não é como se, tipo assim, eu não fosse cumprir com as minhas obrigações, né? Não, tem várias coisas ainda que eu preciso fazer. Mas eu tô fazendo num jeito muito mais slow, sem muitas cobranças, sem ficar vindo muita coisa nova na cabeça, até porque agora é dia 13... Ontem, pra você que tá ouvindo esse episódio no dia que esse episódio foi pro ar, e amanhã pra mim, que eu tô gravando isso no dia 12, vai começar Mercúrio retrógrado, menina. E aí é aquele momento mesmo, né, de dar um slowdown, e calhou que já é no fim do ano, então tá meio que pedindo pra todo mundo assim, olha, que deu pra render esse ano já rendeu, vai com Deus meu chapa, 2023 foi bom enquanto durou, e agora a gente espera por 2024 aquele milagre acontecer, né, que na verdade é só um ano que, um dia que vira, né, assim, umas 24 horas ali decisivas que a gente acha que vai mudar a nossa vida, mas eu tô há 30 anos esperando por essa mudança e um dia ela vem aí, né? Ai, meu Deus, um dia, quem sabe, né, o dia 31 pro dia 1 começa daquele jeito, talvez se um dia eu ganhar uma mega da virada, mas pra isso eu preciso jogar. Se você puder, jogue a mega da virada esse ano, coloca lá número 7, 13 e 22. Se você jogar e ganhar com algum desses números, me dá um pouquinho pra eu pelo menos fazer a minha viagem de mais 10 países até os meus 40 anos. Porque, pois é, chegou. Chegou e por mais que o resto da minha lista de 30 anos não tenha rolado, até porque ficou com 18 itens ainda e tá tudo certo, os 30 países veio, que eu acho que foi uma das coisas que eu mais priorizei esse ano. E que foram países que eu consegui visitar, tipo, com significado, sabe? Não foi só tipo, vamos lá ticar e pronto. Foram países que eu realmente consegui aproveitar, que eu consegui... Que eu tive experiências completamente diferentes. No começo do ano eu tinha 24 países, se eu não me engano. E aí, sei lá, eu vi a Aurora Boreal, sabe? Eu visitei várias cidades da Espanha, que é um país que eu amei muito e ano que vem eu vou voltar. Tô super empolgada, inclusive pra estudar espanhol. Eu viajei com minha melhor amiga, eu fui pro Marrocos. E aí o 30º foi Marrocos, meu primeiro país na África, ou seja, também, né, abrir esse espaço e esse movimento para visitar outros países da África em breve, quem sabe. E foi muito gostoso, porque acima de várias outras coisas que eu quero trazer aqui e falar um pouquinho sobre, o que me mostrou muito do Marrocos, o que me despertou e me deixou muito completa foi principalmente essa sensação de parecer que eu tava viajando pela primeira vez. A gente em outros episódios já falou sobre como as primeiras vezes são especiais e como são momentos em que muitas vezes a gente não se dá conta de que tá fazendo aquilo pela primeira vez, porque, sei lá, só o medo, só o receio, só outros sentimentos vêm à tona e a gente não para pra realmente, tipo, agradecer, realizar que, puta, isso aqui que eu tô vivendo nunca vai existir uma primeira vez novamente. Eu posso e quero um dia na minha vida, em algum outro momento, voltar pro Marrocos. Só que eu sempre vou lembrar da Michelle que em 2023 foi pro Marrocos e antes de completar os 30 anos, e essa vai ser a minha primeira vez intocável e memorável, assim. Qualquer outra coisa que eu viver por lá vai ser completamente diferente. E também pode ser que eu viva outras primeiras vezes depois estando lá. Mas aquela coisa de estou indo pro Marrocos, pisando em Marrakech pela primeira vez, vendo aquele povo, entendendo um pouco mais da cultura. Eu passei uma semana lá e você vai entendendo, vai pegando, vai... No primeiro dia tudo é muito esquisito. Tudo é muito tipo... Por que eles fazem isso? Por que estão me dando chá? Por que ele tá falando isso? Por que as pessoas comem desse jeito? Por que esses caras estão
cantando uma coisa que não é meio cantada, mas estão chamando uns aos outros para oração. E aí, conforme você vai entendendo, aprendendo, conversando com outras pessoas, ouvindo histórias delas e tal, você vai compreendendo mais do lugar e daquele povo e tal. E uma coisa que me fez muito entender o Marrocos foi ter conversado com as pessoas. E isso me fez me lembrar de que o grande ponto-chave de qualquer viagem, principalmente de quando a gente tem esse olhar mais atento para as viagens e para os lugares que a gente está visitando, é que aquele lugar só é daquele jeito por causa das pessoas que moram ali, por causa das pessoas que cultivam ainda essas tradições, as culturas, a religião ali no Marrocos que é tão grudada e caminha tão perto de todo o resto da vida daquelas pessoas. Então, ter visitado o Marrocos para mim reacendeu aquela chama de é por isso que eu tô viajando. É por isso que eu quero continuar visitando diversos lugares. É por isso que um dia eu saí de casa e fui morar um tempo longe, sabe? Foi muito gostoso para mim sentir isso, essa borboleta no estômago, esse frio na barriga, essa coisa de caramba, eu não sei nada sobre isso e eu tô gostando de não saber, de realmente você, entender que tá tudo bem você não saber de tudo, não conhecer tudo, e que bom ter muitos lugares ainda pra conhecer. Eu acho que o Marrocos, ele virou uma chave muito mais de os próximos lugares, eu espero que sejam cheios de significado e que eu consiga enxergar pra além dos lugares e dos pontos turísticos, sempre me lembrando do porquê que eu tô aqui, porquê que eu vim até aqui, porquê que isso tá acontecendo. Muito mais do que check numa lista que eu tenho, sabe? Então, sei lá, o Marrocos me ensinou muitas coisas e entre elas foi essa, assim, de que bom que eu ainda tenho muitos lugares pra visitar, que bom que eu tenho ainda muita coisa pra aprender, pra conhecer, porque que chato seria saber de tudo agora aos meus 30 anos, não é mesmo? Que chato seria, o que eu ia fazer do resto da minha vida? Sei lá, se for saudável, eu tenho ainda uns 60, então é como se, sei lá, estivesse vivendo um terço da minha vida, 2/3 ainda pra acontecer, 2/3 em que, sei lá, pelo menos um inteiro próximo, eu estarei adulta e saudável, é muita coisa. Então, assim, caramba, eu acho que isso só me deu um gás mesmo, assim, de caraca, que bom estar vivo, que bom estar tendo oportunidades como essa, que bom que eu consegui aprender isso nesse momento para poder aproveitar o resto da minha vida com esse pensamento e com muitos outros que eu sei que vão vir, muitos outros ensinamentos, muitas outras coisas, mas foi muito bom, acho que esse foi o grande aprendizado. Uma outra coisa, e na verdade é uma listinha que eu postei lá no meu Instagram pessoal, de 10 impressões que eu tive ao visitar o Marrocos, eu vou meio que pegar essa lista ali, eu tive que falar bem rapidamente, porque é legenda e as pessoas já não leem nada, né? Hoje em dia, ainda mais o Instagram coloca um limite, então fica mais difícil ainda. Mas a primeira impressão que eu coloquei aqui foi de que as pessoas são muito hospitaleiras, elas estão sempre sorrindo, dançando, interagindo, e isso é muito real. Assim, o Marrocos, ele vive muito do turismo, né? Grande fatia da economia deles é o turismo, então pode até parecer natural as pessoas tratarem os turistas com amor e carinho e tal, mas olha, tem muitos outros países também que vivem muito do turismo, dependem muito do turismo e não te tratam tão bem quanto eu fui tratada no Marrocos. E não só por ser uma turista, mas por simplesmente querer saber sobre a cultura deles, querer me interessar, perguntar, sabe? Me mostrar a fim de entender mais e tal. Então, isso pareceu, assim, de uma forma muito gratificante pra eles, de me explicar tudo aquilo sobre a vida deles, o que eles estavam fazendo e a vida de cada uma das pessoas que eu conhecia, eu interagi, pra meio que nossa, essa menina aqui, gringa, não sabe nada, deixa eu explicar, e é assim, assim, assado. Eu acho que é meio que a sensação que eu teria caso um dia, sei lá, eu tivesse um gringo me visitando na minha cidade no Brasil e eu também ia adorar, sabe, tratar essa pessoa de uma forma legal e apresentar o máximo que eu pudesse das coisas mais locais possíveis e tentar contar todo um storytelling pra pessoa entender e tal. Então foi meio que isso que eu senti, assim, ao conversar com as pessoas, ao interagir com elas. Não tinha tempo ruim, as pessoas estavam toda hora dançando e cantando e... putz... Muito, muito, muito legal mesmo. 2, a sensação era de que eu estava em uma novela ou em um filme o tempo
todo. É interessante demais ver uma realidade tão diferente da minha. Sim, não só em Marrakech, não só no deserto, mas em todo lugar que a gente ia, falava, meu Deus, ou isso aqui é uma novela da Record, sabe, os 10 Mandamentos, ou isso aqui é o puro clone, ou isso aqui é, sei lá, a Múmia, Indiana Jones, qualquer coisa, assim, tipo, tudo parecia muito filme. E ao mesmo tempo que, tipo, sei lá, eu visitei uma cidadezinha no meio, assim, no caminho pro deserto, que ela era toda ainda feita de barro, bambu, e algumas pessoas moram lá ainda, principalmente por causa do turismo, então essas pessoas acabam fazendo seu próprio artesanato, vendendo, recebendo, recepcionando turistas e tal, mas continuam morando ali. É muito louco pensar, né? Eu ficava, tipo, pensando comigo, assim, nas horas e horas que a gente dirigiu pelo Marrocos, foram 800 quilômetros na van, e a gente foi pra todo tipo de lugar e passamos por muitos lugares, cidades minúsculas, cidades que eram simplesmente só, tipo assim, 500 metros de rua e acabava, e aí do nada tinha uma casa no meio do nada ali, com areia por todo lado. Sem luz nos postes, sabe assim? Sem um tratamento específico e correto de água, enfim, uma realidade completamente diferente. Eu pensando, caramba, qual que é o entretenimento das pessoas? Qual que é a rotina dessa pessoa? O que ela espera, qual que é o propósito, o que faz ela feliz. Tipo, eu comecei realmente a imaginar dessas pequenas coisas, de todo aquele povo que eu tava vendo e de tudo aquilo que eu tava na frente de mim, assim. Então, não só o cenário, mas também quando parava pra pensar que, putz, esse cenário que parece de filme é, na verdade, a casa de alguém, é a cidade de alguém, e é no meio do nada, aí a gente começa a pensar também como aquelas pessoas vivem, o que elas fazem, o que será que elas gostam de o que é felicidade pra elas, assim, sabe? Então, me peguei brisando muito sobre isso várias vezes. 3. Ser vegana por lá não é difícil, mas não espere encontrar muitas opções ou fontes de proteína vegetal em toda a refeição. Isso aqui é mais do que real, porque minha amiga, meu amigo, no terceiro dia já não aguentava mais cuscuz com vegetais. Meu Deus do céu, que caos, que caos, que caos. Complicadíssimo, tá? Assim, comida marroquina muito gostosa, mas eles enfiam cominho em tudo. E por mais que eu ame cominho, parecia que tudo tinha gosto de cominho. Então os vegetais do cuscuz tinham cominho, o cuscuz tinha cominho, o cominho tinha cominho, e as refeições, eu acho que a gastronomia geral marroquina não tem muito sal, então a gente que tá acostumado com... Não é como se, tipo, a nossa comida fosse muito salgada, mas comparada a deles, é completamente salgada. E aí, toda refeição tinha um saleiro na mesa, que era disputadíssimo entre todas as pessoas que estavam sentadas naquela mesa, porque... eu e todos os outros gringos e brasileiras que eu encontrei por lá salgavam um pouco mais a comida, porque pra gente parecia que não tinha sal algum. E também tem uma história, né, de que no Marrocos, por muito tempo, o sal, e assim como não só no Marrocos, mas em muitos lugares, assim, o sal, ele era usado como uma moeda de troca, né, tanto que o salário, nosso salário, né, esse pagamento mensal, vem justamente da palavra sal, dessa moeda de troca do sal, que era usado como, assim como, sei lá, valia tanto quanto um ouro, quanto um cobre, quanto uma prata, enfim. E então era pouquíssimo usado, né? Essa coisa de temperar tudo com sal e ter sal em abundância, ou sal ser muito barato e tal, é uma coisa muito moderna. Então, na antiguidade, e eu acho que como a gastronomia foi crescendo e foi se desenvolvendo no Marrocos, não usava-se muito sal. E por isso, acredito eu, que as pessoas foram crescendo e se desenvolvendo e com o passar do tempo se acostumando a comer uma comida menos salgada. E aí hoje vai lá um bando de turista e acaba com o saleiro da mesa porque acha tudo muito insonso. Mas é interessante pensar, né, nesse lado, assim, da história, da onde pode ter vindo essa forma de temperar e não temperar a comida e tal. Acho que tudo tem muita história, né, sempre tem um porquê das coisas. E quando o guia estava nos falando muito sobre o sal e a troca do sal com ouro e como os marroquinos por muito tempo usavam sal para fazer comércio e tal, me trouxe muito esse insight assim de putz, então vai ver, é por isso que a comida é menos salgada, né? Falando em fazer comércio, barganhar é normal e faz parte da cultura marroquina.
E os guias nos falaram que os comerciantes colocam um preço bem alto de propósito, porque eles esperam essa negociação acontecer. Você vai numa praça, você vai nos souks, que são esses mercados árabes, nas vielas, ruazinhas e tal, uns becos assim da cidade. Marrakech tinha muito disso. Você vai encontrar assim, e é muito bonito, é muito fotogênico, sabe? Tipo, o jeito que as pessoas organizam o seu artesanato, as suas cerâmicas, as suas tapeçarias, roupas, temperos, comida, tudo é muito bem, é bonito aos olhos, assim, ver um souks bem cheio de produtos e aquela correria e um falando alto, é uma loucura, passa moto, passa de um tudo. É bem caótico mesmo, mas eu acho que tem muita beleza nisso também, assim. E é normal as pessoas, sei lá, pedirem o triplo, o dobro do preço do que aquilo realmente vale, porque ela sabe que, bom, se eu pedir mais e a pessoa pagar, melhor pra mim. Se eu pedir mais e a pessoa quiser um desconto, eu tenho como negociar. E essa coisa de negociação, ela é muito forte, vem muito forte ao longo do tempo, né? Essa coisa de barganha, de pedir desconto, de você dar um preço, o outro dá outro, e chegar num acordo, um consenso. Isso é uma coisa, tipo, que eu acho que antigamente os comerciantes gostavam muito de fazer, né? E hoje em dia não tem, né? A gente, sei lá, clica num botão, compra um site online e é isso. Acabou. O preço que tá ali é o preço que tá ali e pronto. E no Marrocos eles gostam muito, né? Dessa interação, dessa negociação. Então foi uma das coisas mais legais, assim, e também um pouco desgastantes, vou dizer. Porque realmente você tem que ter cara de pau, de pedir menos, Eu acho que para algumas pessoas esse tipo de barganha pode ser mais fácil e para outras não tanto. Eu acho que eu tô meio que no meio termo. Tinha momentos em que eu pensava, ai, tô cansada já, que ódio, eu tenho que ficar barganhando. E tinha momentos que eu entrava na brincadeira e, não, eu quero 50. A pessoa, não, 60, não, 50, senão não levo. E aí acabei fazendo ótimas compras, inclusive, e barganhei bastante, menina, mais do que eu achei que eu pudesse ser capaz. Então, assim, fiquei bem feliz com o meu skill de pechinchar. Agora eu vou tentar fazer isso aqui na Alemanha. A mocinha alemã, o mocinho alemão vai me olhar e falar, tá bom, não quer pagar, não leva. Pronto, simples assim, minha querida. 5. A quinta impressão foi sobre a água. Eu tomei muito mais água mineral do que de torneira, inclusive assim, ao escovar os dentes, tomar banho, lavar frutas, eu tentava fazer isso sempre com água mineral. Não comi nada muito esquisito, tipo, eu fiquei muito nos legumes a vapor, no cuscuz também, que é cozido a vapor, só nos vegetais cozidos, nada de salada, sabe, de alface, de folhas e tal, porque eu justamente já tinha ouvido falar que a água do Marrocos, ela é uma água tratada, sim. Você tira ela da torneira, a aparência dela é uma água normal. Só que ela é tratada de uma forma diferente da nossa. E a gente, por não estar acostumado, pode ser que no primeiro momento passe mal. Então, se você tem, sei lá, uma semana no Marrocos, não vai ser nessa semana que seu estômago vai se acostumar com a água de lá, entendeu? Quem já mora lá há muito tempo, tá tranquilo, pode até beber na torneira, não tem problema nenhum. Agora, para turista, Nutelinha, é melhor se manter na água mineral, porque você vai evitar, né, de passar mal, de ter um piriri ali desnecessário, sabe, de ficar um pouco mal ali, enjoo e tal durante a viagem, uma coisa que a gente não quer. Então, essa dica é muito boa de levar pra vida, assim, tomar água mineral sempre no Marrocos, inclusive pra lavar alguma coisa, caso você queira. Frutas e tal, eu comia tipo laranja, né, que descasca, não precisa lavar, banana, que é só descascar, agora maçã, essas coisas assim, eu ficava um pouco mais atenta, né. Quando eu comi maçã, por exemplo, eu lavei bem com água mineral. Enfim, coisas que eu aprendi por lá. Também aprendi que no Marrocos não é normal, não é comum beber bebidas alcoólicas, consumir bebidas alcoólicas. Tem alguns lugares, tipo, principalmente assim, lojas inteiras de bebida, principalmente para os turistas, onde você pode comprar, sei lá, tinha desde destilados a vinho, cerveja e tal, todas as coisas, num preço até que ok, mas todos os restaurantes que eu fui, em todos os lugares que eu fui, não tem bebida alcoólica no cardápio. Tem sim sempre vários drinks sem álcool que você pode pedir, então às vezes tinha um mojito no menu, eu e minha amiga a gente se olhava e falava, será?
Aí a gente confirmava com a moça, não, é sem álcool mesmo. Ah, tá bom. Porque aí a gente percebeu que de vez em quando a gente queria dar uma brindada. Ai, estamos no Marrocos, vamos brindar sim, vamos brindar com drink sem álcool. E foi ótimo. Eu juro que, tipo assim, lá pelo terceiro dia eu já nem me importava mais de não ter drink, não ter álcool. Eu já tava fazendo meus jantares com água com gás e tava show. Então, uma outra coisa também é não pede gelo nas coisas que você bebe, porque daí o gelo não vai ser feito com água mineral, né? Vai ser feito com água de torneira, vai derreter e aí você vai estar tomando água de torneira. Então, essa aqui fica uma outra dica. Mas, enfim, teve o único dia que a gente bebeu, a gente comprou uma garrafa de vinho, e eu acho que porque a gente já tava tão acostumada a não beber, foi até difícil de beber essa garrafa, assim, a gente deu pra mais deu pras outras pessoas do que bebemos, que foi no deserto. No caminho pro deserto a gente conseguiu parar em uma loja, fazer umas comprinhas e tal, e aí a gente comprou um vinhozinho pra brindar a nossa noite no deserto, que, assim, já vamos falar sobre ela. Ouvir um ou mais dos chamados para oração foi uma das coisas mais emocionantes. Todos os dias às 6h30, meu despertador era o primeiro chamado de oração. Eu acordava com outro humor. Isso aqui é muito real e eu espero nunca esquecer da sensação que eu tive pela primeira vez ouvi o chamado da oração. A gente estava num terraço de um café, um restaurante bem na praça principal de Marrakech e tava rolando um pôr do sol lindo, 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 assim, o céu todo laranja e dava pra ver a praça, sabe, super cheia de gente e barulho e música e tal, e do nada, meio que quase que tudo se silencia e só dá pra ouvir o chamado da oração, que é como se fosse uma melodia que um homem faz por algum tempo. E assim, eu acho que é uma pessoa que começa e outras continuam. E é meio que a forma deles de orar, entre muitas aspas, né? Mas de realmente de se conectar com a espiritualidade deles e tal. Nas ruas, você via na frente das mesquitas e tal, os homens, principalmente, não vi mulheres. Eu acho que só os homens fazem isso de parar e orar e tal. E bem daquele jeito que a gente vê, assim, em filme, em documentário, né, de ficar em pé, todos em pé, depois todos se ajoelham, se abaixam, agacham, tem várias posições assim que eles vão trocando de tempos em tempos, enquanto eles falam alguma oração que eu não entendi porque tava tudo em árabe, mas esse chamado de oração, que é uma melodia assim muito bonita, acontece 7 vezes no dia. E muda o horário dependendo do nascer e do pôr do sol. Então, nesse primeiro dia, eu acho que a gente ouviu isso lá pelas 7 e pouco da noite. E o primeiro da manhã costumava ser entre 6h30 e 6h40, dependendo do nascer do sol. Todos os dias, o chamado da oração e os horários da oração pode mudar um pouquinho. Coisa de minutos, assim. Mas muda mais se for verão ou inverno, né? Que daí o sol se põe e nasce em horários bem diferentes. Cada chamado de oração tem um nome e acredito eu que tem um significado diferente, uma oração diferente, um propósito diferente por estar orando e tudo mais, mas era muito bonito e todo dia eu acordava, por mais que eu colocava meu celular para despertar e durmo com o tampão de ouvido e tal, eu acordava com esse chamado de oração e me caía a ficha de caramba, você tá na África, você tá no Marrocos, vamos pra mais um dia, porque os dias lá foram super cansativos, a gente acordava às 6h30, ia dormir meia-noite, 1h da manhã, e era cansativo de passar o dia todo na van, saía, fazia rolê, andava. Menina, quando eu voltei, eu dormi 2 dias seguidos, assim, quase que só dormi, acordava meio-dia, ia dormir meia-noite, e fiquei, assim, 12 horas dormindo, 12 horas acordada, e esse foi o meu melhor nesses dias que foram logo pós-Marrocos. Ainda estou me recuperando. Talvez toda aquela minha preguiça desse final de ano também tenha a ver com a minha viagem pro Marrocos, porque tem muitas outras coisas que aconteceram. Nossa Senhora, já vamos chegar lá. Passar uma noite no deserto estava na minha lista da vida e eu custei acreditar que eu realizei. Olhar para o céu estrelado ouvindo música tradicional marroquina em frente à fogueira do acampamento é uma das cenas que eu vou levar para sempre na memória e me arrepia só de ler de novo isso daqui. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, eu e meu pai, a gente tem algumas coisas muito específicas que nos conectava muito, que era o nosso momento, quando eu era mais nova, né? Tipo, e ele morava com a gente em casa e tal.
Uma delas era escovar os dentes. Meu pai me ensinou muito bem a escovar os dentes e a gente sempre tinha nosso momento de... Quando meu pai escovava o dente, eu ia junto e tal. É engraçado, né? Mas enfim, pequenos momentos. E aprender a andar de bicicleta, caminhar na rua, ele adorava caminhar, saía pra caminhar, eu ia caminhar com ele, eu achava o máximo andar rápido e me suar e tal. Até hoje meu pai caminha quilômetros e quilômetros todos os dias, então isso eu gostava bastante de fazer com ele. Aprender a andar de bicicleta também e ele todas as noites lia uma história pra mim. E eu lembro que eu tinha um livro que era 365 histórias. Então, eram histórias curtinhas e todo dia uma história diferente e tal. E aí tinha uma parte do livro que era sobre a África, que falava sobre o Marrocos, que falava sobre os camelos, o deserto, a areia dourada, como que o deserto era frio à noite. E eu lembro que mais de uma vez, assim, ele leu essa história pra mim e eu sempre ficava imaginando, depois ia dormir pensando e sonhava com o deserto e tal. Então eu tenho muito forte essa memória na minha cabeça de, em algum desses livros, meu pai ter lido sobre o deserto. Agora eu tá ali vivendo, sabe? Um outro lugar também que eu quero muito visitar e que eu conheci só por causa dessas leituras que eu tinha, desses momentos de leituras que eu tinha com meu pai, é a Costa Rica. Tinha um livro que ele me deu que era todo sobre a Costa Rica e só histórias sobre folclore da Costa Rica e tal. Então, também acho que quando eu visitar a Costa Rica vai ser um presente, assim. Vai ser um sonho realizado, assim como foi dormir no deserto do Marrocos. Eu não só vi o deserto, eu não só entrei no deserto, como eu também dormi em uma tenda belíssima, por sinal, melhor que muito quarto de hotel que eu já fiquei por aí. À noite, assim, quando a gente chegou, eu andei de quadriciclo, preferi não andar de camelo, até porque, ai gente, chega, né, 2023, ficar ainda usando cavalo, camelo pra se locomover, porque é bonito, porque é só pra posar, pra foto, Instagram, sei o que, ai, pelo amor de Deus, vamos passar disso, né? Vamos evoluir um pouquinho mais, os animais não estão aí pra entretenimento, me dá até canseira de falar sobre, porque pra mim parece tão óbvio, sabe? Puta, você olhava pra cara dos camelos, estavam cansadíssimos, sabe? Uma puta de uma corrente, assim, perfurada no nariz, onde os homens puxam eles. E à noite, pra dormir, eles têm que dormir meio que em pé, meio que sentado, porque eles ficam com as patas da frente amarradas para que eles não fujam. Enfim, é uma crueldade sem tamanho e eu acho que não precisa ser vegana para não apoiar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é só olhar e só pensar um pouco e ter um senso crítico para entender que não é legal. Ai, ele não demonstra estar cansado. Ai, minha filha, quantas vezes eu preciso falar que, puta, não é ficar carregando turista o dia inteiro que um camelo gostaria de viver, né? Acho que uma vida de camelo podia ser muito mais da hora se ele ficasse na dele, fazendo as coisas dele, de boinha, e não tivesse que ser obrigado a todo dia andar sei lá quanto tempo pra ficar carregando um monte de gente. Mas enfim, tive altos papos com o camelo lá, conversei com vários camelos, não andei nem nada, mas eu fiquei um pouquinho com eles e é um bicho muito lindo, é um bicho muito grande, imponente, uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida e foi muito, muito emocionante ter visto um camelinho no deserto, foi muito legal. Mas enfim, né, voltando, quando a gente chegou no acampamento e tal, teve o jantar, que tava delicioso, por sinal. Primeira vez que eu comi feijão em, sei lá, 3 dias, eu tava, meu Deus, uma proteína no meu corpo, graças a Deus. E aí, o céu tava super estrelado, assim, super estrelado, no meio do nada, não tinha nenhuma luz, né, de cidade e tal. Tinha um pouco de luz do acampamento, mas muito era luz de fogueira, assim. E aí, a gente fez uma fogueira bem grande, todo mundo sentou ao redor e os caras começaram a tocar. Uma coisa que eu observei é que não vi, salvo no hotel de Marrakech, que é uma cidade maior e tal, mas em outros hotéis, em outros lugares que a gente ficou, não vi mulheres atendendo, recepcionando, tocando, cantando, sabe? Eu não sei se foi uma coincidência ou se realmente elas não estão nesses outros lugares, mas sempre eram homens tocando, eram homens recepcionando e tal. Eles tocaram tambor, teve uma noite também anterior a essa que nos chamaram pra tocar tambor e foi muito legal. Eu queria muito um tambor pra mim, porque eu achei uma coisa muito ancestral, assim, muito... Tipo assim, eu não tinha ritmo nenhum, eu não sabia o que os caras estavam tocando, mas meio que quando todo mundo tava tocando junto, fazia sentido, você pegava o ritmo, você pelo
pelo menos não tocava tão errado. É uma coisa como se fosse, tipo, sei lá, um fio de energia que ligasse todo mundo, assim, sabe? Que conectasse todo mundo. E, enfim, foi uma experiência muito legal tocar tambor. No outro dia também, né, à noite, ouvi novamente eles tocando tambor, com aquela fogueira acesa, o céu todo estrelado, e eu pensando comigo, minha filha, tu tá no deserto do Saara, tu chegou até aqui. Que coisa louca, hein? Quem diria? Foi muito gostoso, um sentimento gigantesco de gratidão, assim, nossa. Foi sei lá, tá no meu top 10 experiências da vida fácil. Ver as pessoas muitas vezes trabalhando, criando, vendendo produtos criados por elas mesmas com as próprias mãos me lembrou o quanto o singelo, o artesanal tem valor. E o quanto a gente se distancia disso atualmente. Também o quanto eu busco por uma perfeição que não existe, quando na verdade os pequenos erros mostram o trabalho manual e humano. Isso aqui foi uma coisa também que me pegou bastante, em relação a esse trabalho mais manual, esse trabalho mais artesanal. Eu vi muito disso em Cusco, no Peru, quando eu visitei o Peru em 2018, inclusive em vários momentos Marrakech e o Marrocos de forma geral me lembrou muito de Cusco, no Peru, que é uma cidade que tá aí muito mais próxima do Brasil e é um rolê que, putz, eu faria de novo, assim, não só por conta de Machu Picchu, mas de ver as mulheres trabalhando, e seja na agricultura, seja no artesanato, na pintura, nas peças que tinham seus defeitos, entre aspas, mas que mostravam o quão artesanal aquilo era feito e tal. Isso foi muito que eu vi no Marrocos, assim, a maioria das coisas que a gente via, que a gente aprendia sobre, as mulheres lá fazendo o óleo de argan, elas pacientemente tirando a semente do argan de dentro da casca, um saco gigantesco que eu ficava pensando, caramba, quanto tempo demora para elas terminarem um saco desse, sabe? E fazendo no seu ritmo. Isso tudo me trouxe muito esse sentimento de, caramba, quanto distante a gente tá dessas coisas, né? Do fazer por nós mesmos, com as nossas mãos, ou comprar de pessoas que fazem, de valorizar o artesanato. Teve uma pintura que eu comprei de um cara em uma cidadezinha que a gente visitou durante o trajeto até o deserto, que ele ainda usa técnicas assim ancestrais para fazer a pintura dele. É tudo com chá verde, com açúcar, com açafrão, para criar os tons de marrom, de cinza, de amarelo, e usa uma pedra específica para criar o azul do céu. Assim, escreveu o meu nome em Berbere, né, que são os povos originários do Marrocos, assinou meu nome nessa pintura, e foi uma das coisas mais caras que eu paguei, sabe, tipo, uma das coisas que eu comprei lá mais caras, assim, e ainda assim era muito barato, mas eu acho que do meu grupo de 15 pessoas, eu fui a única que comprou e tal, e eu fico pensando, caramba, sabe, se fosse qualquer outra coisa nesse mesmo preço, sei lá, alguma coisa de marca, ou que tivesse uma linha de produção que fosse perfeita de alguma forma, ou enfim, qualquer outra coisa, talvez seria muito mais bonito aos olhos, né? Mas talvez acho que porque a gente se distancia tanto mas não gosto disso, não gosto daquilo, não tá tão bonito, não tá tão perfeito, a gente acaba não dando valor pra essas coisas. E me veio até como um pensamento assim de consumo, né? Pro ano que vem e tal, de tentar pensar um pouco mais consciente nesse sentido, não só do que eu compro, mas também de quem eu compro, né? Eu acho que isso é muito legal. Voltar a comprar mais em brechó é uma coisa que eu quero muito e, enfim, quero levar esse lado mais sustentável pra minha vida nesse sentido também a partir do ano que vem. Eu tô falando de ano que vem porque estamos no final do ano e as metas, essa pode ser uma das minhas metas do ano, com certeza. Mas foi muito bonito, assim, pensar sobre isso, ver tanto artesanato, querer tudo também, porque eu ficava, meu Deus do céu, tudo é muito bonito, seu trabalho é muito bonito, parabéns. E as pessoas felizes, orgulhosas do que faziam, sabe? Foi bem legal. 10. Por último, mas nem menos importante, o frio na barriga me mantém viva. O desconhecido, o novo, é o que me movimenta, o que desperta minha curiosidade e, acima de tudo, o que me ensina. Eu não sei e nem quero saber de tudo. Eu espero continuar aprendendo muito com a vida, com as pessoas e os lugares que eu viajar e conhecer por aí. E eu acho que é isso, é sobre o que eu tava falando antes, assim, de
que bom que eu não sei de tudo e que bom que é gostar de aprender, que bom que é esse friozinho na barriga, essa coisa de, sei lá, de realmente me sentir em movimento quando eu sinto que eu tô um pouco fora da minha zona de conforto, quando eu sinto que eu tô fazendo algo pela primeira vez, algo por mim, quando eu sinto que eu consegui, sabe, conquistar alguma coisa, chegar até um lugar. Então, Marrocos foi muito profundo de muitas formas. Eu sou muito grata. Sou muito grata a essa viagem, a essa oportunidade, a ter vivido tudo isso e também a ter me deixado aberta a sentir tudo que eu senti, assim. Eu fiz a minha revolução solar, saindo um pouco do assunto, mas nem tanto, eu fiz minha revolução solar ontem com a minha astróloga. Já falando do mês de dezembro, mas também do meu próximo ano. E menina, vai estar babado, meu ascendente vai ser leão, vai ser assim uma coisa chique e maravilhosa. Não sei como eu vou me comportar com isso, porque eu não tenho nada em leão e ano que vem meu mapa vai estar super cheio de fogo e tal. É elemento fogo, né? Mas vai estar babado de muitas formas. E uma das coisas que ela comentou quando a gente tava falando de dezembro e que ela olhou no meu mapa astrocartográfico, que é aquele mapa que mistura o mapa mundi com o seu mapa astral e tal, é que uma linha de lua passa em cima de Marrakech. A minha linha de lua, que é uma linha muito mais sentimental, muito mais profunda, de aprendizados, daquela coisa meio, sabe, câncer, né? Que é a lua que rege câncer, aquela pessoa canceriana, profunda, sensitiva e tal. E foi muito o que eu senti em Marrakech, assim, foi muito o que eu senti estando no Marrocos, essa coisa de ser tudo muito meaningful, muito significativo, de observar para além do que eu tava enxergando. Então, Marrocos pra mim foi muito isso. Claro que teve algumas coisas não muito legais, sabe? É muito difícil, é uma outra cultura. Então, de você andar na rua e os homens te abordarem de alguma forma, chamar por alguns nomes, fazer alguma piadinha, enfim, até mesmo no aeroporto, assim, não era, tipo, pessoas só em determinada situação que faziam esse tipo de coisa, não, policiais, de você, tipo, não saber se você poderia falar com alguém, uma segurança e tal, porque todo mundo meio que lida do mesmo jeito, assim, a gente voltando pra casa, que inclusive foi um caos, porque eu fui dormir era meia-noite, acordei 2:30 da manhã, nosso voo era 5:50 da manhã, precisamos passar por várias filas. Pra entrar no aeroporto de Marrocos tem um raio-x, ou seja, só pra entrar, sabe? Tipo assim, só pra entrar, mesmo que você não vá viajar, você tem que passar por um raio-x. Aí tinha uma fila da Ryanair, onde a moça tava pesando e colocando a mochila naquele cantinho lá pra ver se realmente tava no tamanho. Ela tava a fim de taxar todo mundo, a nossa passou, graças a Deus. Mas assim, tudo foi muito demorado, muito burocrático, esse finalzinho assim foi tenso. Daí teve controle de passaporte, depois outro raio-x, depois outro controle. E aí no controle era tipo, Brasil, ai, samba, ai, não sei o que. Tipo, sabe? Uma coisa chata. E a minha amiga que foi comigo, todo mundo achava que ela era marroquina, então as piadinhas sobre isso eram constantes. Essa foi a parte complicada. Mas minha amiga, pelo menos estamos vivas pra contar essa história, porque o voo de volta de Marrakech a Berlim teve simplesmente 35 minutos de turbulência. A gente decolou, era 10:06 da manhã. 6:10 começa uma turbulência assim que eu não tava entendendo direito. Eu fiquei, mas a gente tá no avião, não era pra tá mexendo desse jeito, né? E a Nália tava sentada atrás de mim, minha amiga. Olhei pra trás, a Nália com aquela cara de enjoo. Eu falei, amiga, que turbulência é essa dela? Não sei também. E a gente tava nas últimas fileiras, ou seja, batia mais do que tudo. Eu conseguia ouvir os copos, os pratos, as coisas, sabe assim, da aeromoça, dos comissários e tal, tudo batendo. As malas se batendo também ali naquela parte de cima das bagagens. E uma turbulência que não parava, eu comecei a ficar desesperada, eu ficava tentando imaginar assim, não, isso aqui é um trem, tá tudo bem, eu não tô no ar, sabe, não tô flutuando. E não dá pra ver nada lá fora, porque tava escuro ainda. E aí, minha amiga, o desespero veio, eu comecei a chorar que nem uma louca. Meu Deus, de soluçar, assim, porque aí
sei lá, as pessoas começaram a passar mal, começaram a vomitar e chamavam o comissário não conseguia nem chegar até elas, porque, tipo assim, balançava tanto de, tipo, ir pro lado, ir pro outro, de dar aquela caída, assim, aquele frio na barriga, aquela adrenalina. E teve um momento que caiu tanto, assim, que o avião foi pra baixo de um jeito que eu falei, pronto, agora, é agora. A minha amiga, depois quando a gente chegou em Berlim, eu juro pra vocês, não vou nem conseguir explicar tudo que eu passei. Eu achei que eu fosse morrer real. Eu falei, mano, situação que eu botei a Nália, que eu chamei a Nália pra viajar, eu falei, meu Deus do céu, se eu soubesse disso. E aí começou a passar 1000 coisas na minha cabeça, depois eu fiquei pensando, nossa, mas que merda, se eu realmente tivesse morrido, eu teria pensado em várias coisas aleatórias, sabe? Tipo, não, eu achei que a gente pensasse em outras coisas, mas assim, lá a Nália mandou mensagem pra família, entendeu? Porque o medo era real, a gente jurou que aquele avião ia cair. A gente jurou. Aí eu até fiquei de pensar, assim, e pra pesquisar um pouco sobre turbulência, porque eu fiquei eu fiquei muito traumatizada, e isso mexeu tanto com a minha cabeça que aquele dia eu tava cansada mentalmente de um jeito, eu só consegui dormir quando eu cheguei em casa, porque a minha ideia era dormir no avião, né? Saí 5 horas da manhã, tudo bem, dorme, baixei vários vídeos no YouTube e tal, mas por 40 minutos quase, do começo do voo, ficou essa turbulência. Depois, quem dizia que eu dormia? Qualquer mexidinha eu já pensava, vai começar tudo de novo. Turbulência, o que você precisa saber sobre o fenômeno cada vez mais frequente e intenso. Olha só, desse ano do Globo, essa notícia. Inúmeros viajantes já experimentaram a sensação distinta e provocadora de ansiedade de passar por turbulência em voos, olhos bem fechados e mãos presas nos apoios dos braços. Eu não conseguia abrir o olho, isso é muito real. Eu ficava de olho fechado, com a mão na cara, assim, e a outra mão segurando o assento da frente, assim. Parecia que, tipo, só desse jeito eu tava meio que em controle. Se eu tirasse a mão do assento da frente, parecia que começava a mexer muito mais o avião, uma coisa louca. O que é turbulência? Turbulência é um movimento instável do ar causado por mudanças na velocidade e direção do vento, como correntes de jato, tempestades e frentes frias ou quentes. Pode variar em gravidade, causando de mudanças menores a dramáticas na altitude e velocidade do ar. Esse movimento instável não está apenas associado ao clima ruim, mas também pode ocorrer quando o céu parece calmo. Justamente, estava super calmo, não estava chovendo nada. E pode ser invisível tanto para o olho quanto para o radar meteorológico. Existem 4 classificações para turbulência: leve, moderada, severa e extrema. O motorista, o piloto ainda falou assim, né? Depois que eu já comecei a chorar. Eu achei tão bonitinho que daí eu comecei a chorar. No meio, assim, éramos, né, em 3 cadeiras. Eu no corredor, o meio tava vazio. E na janela tinha um senhor árabe, muito velhinho, que não me entendia, eu não entendia ele. Mas eu comecei a chorar, ele olhou pra mim, ele perguntou se eu queria um lencinho, sabe, descartável, assim. E aí eu comecei a chorar mais ainda, porque eu achei fofo ele ter me oferecido lenço. E aí eu falei, obrigada e tal. E aí tava passando o comissário, tentando passar, né, coitado, quase que caiu em cima de todo mundo, porque realmente não dava pra andar naquele avião, só que tinha uma moça que tava vomitando, ele precisava acudir a mulher. Na volta dele, pro assento dele, o senhor que tava do meu lado chamou ele, falou alguma coisa em árabe, né, tipo assim, veja aí essa menina tá quase passando aí, coitada, tá chorando, tripa tudo. Aí o comissário olhou pra mim e falou, relax, it's okay, tá tudo bem, é uma turbulência, não vai cair o avião. E eu tipo, pelo amor de Deus, moço. Aí deu 5 minutos disso, o piloto falou, estamos passando por uma leve turbulência, mas a gente vê aqui que só mais 25 minutos e a turbulência já deve passar. Eu falei, mais 25 minutos? Tu tá brincando com o meu coração. Foi complicado. Eu falei, leve é o quê? Imagina uma moderada, uma severa, uma extrema. Extrema, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar. Em caso de turbulências extremas, os pilotos podem perder o controle do avião e até mesmo danos estruturais da aeronave podem acontecer. Socorro! Deus me livre! Então, tá dizendo aqui que a turbulência é monitorada com as variantes de clima pelos satélites e que vão medindo as condições do ar, da velocidade do vento e tal. Tem uma parte aqui, é tão perigoso, como posso me manter seguro durante a turbulência? Aí tá dizendo, os aviões são projetados para resistir a condições adversas e é raro que as aeronaves sofram danos estruturais devido à turbulência. O fenômeno, no entanto, pode lançar passageiros e tripulantes
potencialmente causando ferimentos graves. Vários especialistas enfatizaram que ficar sentado e usar o cinto de segurança o máximo possível durante os voos são as melhores maneiras de reduzir os riscos. Os comissários ficavam putos quando alguém dava... Do nada, a pessoa queria levantar pra ir no banheiro. Minha filha, então, como é que tu vai querer ir no banheiro? O banheiro já é minúsculo do avião. Ainda com um negócio todo se mexendo, como é que vai acertar o buraco? Não faz sentido. E tinha uma querida sentada do lado da Anália, que tava dormindo. A menina tava em Nárnia. A gente ali desesperada e a menina dormindo. Sério. Mas é aquela coisa, né? Dizem realmente que não cai avião e que faz parte, mas eu fiquei um pouco traumatizada. Eu jurei que era isso, que era meu fim. Nossa senhora, sério. Uma coisa de um dia a gente pode falar só sobre a nossa relação ou visão sobre a morte, né? Mas eu acho que fazia tempo que eu não achava que eu era a minha hora. Eu juro pra vocês, parece até meio dramático agora, mas é sério, eu fiquei com tanto medo. E aí eu acho que eu entrei numa espiral de ansiedade e medo que eu não conseguia, tipo assim, parar de tremer e chorar. Eu olhava pra trás, a Anália tava super passando mal, a gente de mãos dadas, assim, eu na frente, sentada na frente, ela atrás. E tadinha, ela super enjoada, e eu lá, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Por quê? Nananã. Nossa, foi complicado. Aí a gente chegou em Berlim, e a gente assim, nossa, amiga... É tão bom tá pisando no chão. Graças a Deus que eu não vou mais viajar de avião esse ano. Aí ela olha pra mim e fala, eu tô indo pro Brasil na semana que vem. Eu falei, vai dar tudo certo. Foi complicado, a gente dá risada agora, mas no momento a gente ficou assim, cara, o que passou na tua cabeça? E ela falou, passou de tudo, eu jurava que a gente ia cair, ia morrer e tal. Eu falei, eu também. Só que na hora ali, você não vai falar nada, né? Eu ficava rezando, chamando todos os meus anjos da guarda e tal. E a gente falou, eu não vou reclamar de nada na próxima semana. Pula pra 2 dias, a gente tá aí reclamando já de várias coisas e faz parte, mas eu sou muito grata por ter chegado sã e salva em Berlim. Nossa Senhora. Que susto, que susto. Algum de vocês já passou por turbulência? Ou algum de vocês passou e não teve medo? Me conta que eu quero saber. Agora vamos pro último Me Ajuda de 2023. Se você quiser um conselho meu, manda para contato@mialves.com ou então manda lá na DM do @mixt.podcast no Instagram, porque vamos continuar com os Me Ajudas em 2024, sim. Pode pedir um conselho amoroso, de viagem, de qualquer coisa que você queira pedir, de família, que eu sei que tem uns babado familiar. Também, se quiser aproveitar para me contar as fofocas da família, agora que vai todo mundo se encontrar, né, no Natal, Ano Novo e tal, sempre acontece alguma coisa, tem uma fofocalhada aí para falar, para ser compartilhada, então eu vou amar saber. Tá bom? Manda lá pra mim, não me deixe falando sozinha, eu quero muito continuar esse quadro aqui, mas eu preciso das histórias e dos pedidos de conselho de vocês para que ele aconteça. Vamos lá ao último pedido de conselho do Me Ajuda deste ano. Primeiro, eu queria dizer o quão bem você e o seu podcast me faz e o quão me inspiro em você. Muito obrigada. Esse mês termino meu bacharel em Direito. Já fui aprovada na AOB. Não é OAB. Junto de tudo isso, eu tive o ano mais sobrecarregado da minha vida e atualmente me encontro totalmente perdida com relação ao ano que vem. Desde o início da graduação, me identifiquei muito com a área de constitucional e a proteção dos direitos humanos e sinto que essa é a minha paixão, mas sei de toda a dificuldade de ingressar nesse mercado de trabalho e nunca consegui me achar capaz de ocupar um lugar. A síndrome da impostora da terapia. Meu maior sonho sempre foi morar fora e fazer intercâmbio, mas nunca consegui realizar. Atualmente tenho muita vontade de fazer um mestrado fora, mas constantemente questiono sobre a viabilidade disso, sobre minha capacidade de conseguir e de arrumar um dinheiro para isso. Eu não sei o que fazer, não sei em qual caminho seguir, se invisto no meu sonho de estudar e morar fora, ou se gasto essa energia em um mestrado numa pós de boa qualidade no Brasil. Fico na dualidade de tentar o desconhecido ou seguir o caminho mais seguro. Adoraria um conselho seu em relação a isso. Bom, ao final deste episódio onde eu falei que ter me colocado em várias situações absurdas e novas, completamente fora da minha zona de conforto, foi muito bom pra mim, eu diria pra senhora testar e tentar um mestrado no exterior. Ainda mais porque tu acabou de se formar em bacharel.
tenta um trampo na tua área, sei lá, alguma coisa que tu consiga fazer enquanto tu se prepara para um mestrado no exterior. Porque ele não vai acontecer do nada, tá? Não vai ser assim, ano que vem. Pode ser que seja, mas é muito difícil. Eu me planejei por 5 anos para fazer meu mestrado de marketing digital no exterior. Não só para guardar dinheiro, mas também para me preparar psicologicamente, profissionalmente, pessoalmente, por aí vai. Então, assim, tem bolsas de estudos muito legais na tua área, inclusive me manda uma DM no Instagram, no Mixt e tal, ou eu vou responder teu e-mail aqui com 2 indicações muito legais, tanto a Letícia Bittencourt quanto a Mari do Projeto Checkout, são colegas conhecidas minhas que fazem um trabalho muito bacana de encontrar bolsas de estudos, de ajudar você durante todo o processo e tal. Eu já me inscrevi no Chevening, inclusive essa minha amiga Letícia, ela fez Chevening de Direito, ela fez mestrado em Direito com a bolsa de estudos, pode ser super uma oportunidade para ti. Eu tive uma amiga, tenho uma amiga que agora tá em Budapeste de bolsa de estudos também, então por que não? Se a senhora tem um histórico escolar bacana, se você foi participativa na sua faculdade, enfim, tem muita oportunidade. É aquela coisa de que muitas vezes a gente acha que não é pra gente, porque a gente nem tem coragem ou procrastina pra querer saber um pouco mais, porque sabe que, sei lá, a gente realmente acha que essa autossabotagem ela é real, que as nossas crenças limitantes são reais, que a gente não é capaz, que não vai dar certo, que nem adianta tentar. Mas eu te digo, como uma pessoa que por muito tempo teve esse mesmo pensamento e agora finalmente tá tentando e indo atrás e me achando capaz de fazer o que eu quero, de que sim, você também pode fazer. Pode ser que levar um tempo maior, pode ser, mas se esse é realmente o teu sonho, e se tem como conectar o teu sonho de morar no exterior com o teu mestrado em direitos humanos, que eu acho que é uma coisa que aqui fora tem muito e é muito bacana, eu acho que por que não, sabe? Nossa, eu acho que tem que tentar mesmo, e eu acho que vários processos de bolsa de estudo seriam melhor pra você. Eu vou te mandar aqui, vou dar um reply nesse e-mail com esses links, e eu só te desejo muita sorte neste novo ano, neste novo projeto. Não comenta com muita gente, faz o seu, vai de boa, vai estudando sobre isso, vai vendo o que você precisa, todo o planejamento. É um processo. Eu acho que o pior, ou melhor, o mais desafiador desse processo é a disciplina e é a consistência. E é essa coisa de, sabe, não desistir, porque leva tempo. Minha amiga de Budapeste tava falando que, sei lá, ela foi negada na primeira vez, no primeiro ano, tentou de novo no segundo ano, passou, mas todo o processo, cada um dos processos que ela tentou foram mais de 9 meses. Eu a mesma coisa no Chevening, quase 1 ano, me preparando, estudando inglês, me esforçando. Não é uma coisa que vem fácil, mas que vem. E que quando acontece é muito legal. Então, te desejo maior sorte do mundo e vai dar tudo certo. E agora, uma mensagem a todo mundo que tá ouvindo. Eu queria já desejar boas festas para vocês. Não esqueçam que dia 29 de dezembro é o meu aniversário, então eu aguardo o parabéns de vocês. A gente volta com o primeiro episódio de 2024 no dia 2 de janeiro. Eu tô muito feliz de ter esse projeto, eu tô muito feliz de ter chegado a essa marca de 50 episódios. Desde quando a gente começou o podcast, em dia 29 de dezembro do ano passado, também conhecido como meu aniversário. Então, é uma felicidade enorme ter todos vocês aqui. Saber que, esse lance do Rapid, que eu falei no episódio passado, galera me ouviu mais de 1000 e tantos minutos, vocês como minha companhia, eu achando aqui, enquanto eu tô gravando, que eu tô sozinha, mas na verdade eu não tô hoje. Eu sei que vocês estão desse lado e que estão me ouvindo, que torcem por mim, que a gente compartilha de vários surtos e pensamentos juntas. Então, muito obrigada por isso tudo. Eu sou muito grata a cada um de vocês. E a gente se vê, ou melhor, você me ouve, no próximo episódio, no dia 4 de janeiro de 2024. Olha lá, vai ser assim. Ano que vem a gente tá aí. Um beijo e tchau!